Muito bem, vamos lá, vamos em frente para o nosso último painel desse primeiro dia. A gente vai falar agora sobre monitoramento e análise de desastres ambientais. Vamos mostrar aí os cases do Rio Grande do Sul e a atuação global da Planet. E como eu já tinha avisado para vocês, como um dos nossos participantes vai dar a palestra em inglês, os fones para tradução simultânea estão disponíveis para quem quiser, logo aqui na saída do auditório. Eu vou chamar aqui para o palco Mike Merritt, que é Chief Customer Officer da Planet, e vou chamar também o Vinícius Rissoli, que é diretor de negócios da SCCom Geoespacial. Por favor, podem vir aqui para o palco. Obrigado por me receberem aqui. Temos tradutor. Chequei meu português não muito bom. It's inspiring to be here. The stories that we've heard today are inspiring. You are inspiring. So I'm here. I'm the Chief Customer Officer at Planet. What does that mean? A lot of people wonder what that means. That means it's my job and my team's job to ensure all of our customers around the world benefiting from best practices, are getting all the value and getting the latest innovations that they can to make a difference. So I'm here to talk to you a little bit about this program and then looking forward. What are some ideas on how we might evolve this program for the next few years, okay? So I hope to inspire you with some ideas. Okay. Why am I showing you results from this program? You've all seen this. It's on the website. Why am I showing it to you? Because this slide was created for two big customer events that we held. One 2 weeks ago in Berlin, where we presented this to leaders from across the European governments. And then last week in Washington, D.C., where we presented this to leaders, our customers from the U.S. governments and states. We showed this to them because EGMAS is truly leading the world. This is what the future looks like. This is what good looks like. Like I said, my job is to travel all around the world, talk to all of our customers, and tell them what good looks like, what they should be doing. And I can assure you, every single government customer that I talk to around the world, I talk to about this, I talk to about you. Okay? You have a lot to be proud of, so I want to give you a round of applause. My hope is that other governments around the world will move as fast as you have and adopt a similar style program. And many of them already are starting to, right? We're seeing that in Colombia and Bolivia, in India, and a few states in the US and in Europe. So how do we look at this new world that you have helped define, right? The new world is what we call broad area management. So what is broad area management? First, monitoring a broad geographic area. When I say broad, I mean country level, state level, right? Huge. Then identifying relevant change in known or unknown places using AI, right? Not using your eyes, but using AI and machine learning, okay? And then analyzing that, being able to look backwards, forwards, deeper, other fused data sources to be able to take action right there and then,
and actually make an impact and not be reactive. This is one part of what we call our civil government maturity model. It's the most simplistic part. Most governments around the world are stuck on level 1 and level 2. And what does that mean they're doing? Well, you probably know this, right? They're using boots on the ground to inspect these remote locations, right? They're using maybe data that is a year old, right? So it's after the fact, right? They're reacting, the forest is already gone, right? The river is already polluted. They're being forced to choose, okay, I'm gonna look at 1% of our total land. That's it. Just this one little piece, just only the absolute most important pieces. But what about everything else? You know, the resources of the country, of the people, of the planet, they're suffering, they're being lost because this is an old model. This is where I would say 99% of governments around the world are today. But you are closer to level 3 and level 4, okay? Like I said, monitoring vast swaths of area, using AI, using alerts, very importantly, not bottlenecked by a small group of experts that has to analyze the data. They can only analyze so much. They control all the information. It's wide open information. It's wide open access. We're getting the data in the hands of people that can act on it and act on it immediately. And that is what's truly amazing about this program. But that's how we see the world. And the world will definitely change. So what's next, right? What are some of our other customers doing, but also what are some of these new technological solutions that might benefit you? Just a few ideas to keep in mind, and maybe you're doing some of these at a smaller scale today, but I thought I'd share a few. Yeah, Robbie talked earlier about something that Planet has now called planetary variables, right? So we have satellite imagery, satellite data, right? You're using that today. Planetary variables are fused data. We're using multiple data sources, not just visual data, radar data, not just planet satellites. We're using from all different types of sources, and then using very complex algorithms to generate insights that you can act on, right? You're using roads and building detection today, right? That is an example of a planetary variable, right? But soil water content, land surface temperature, biomass proxy, and of course, forest carbon. These are all new planetary variables that we can then take advantage of. I know, like, where's Waldo? This is a forest, right, in Congo. And then you see roads being built, right? This looks familiar. So right now in the EDGIMAS program, right, you're tracking clear cutting of forests. Very obvious when you're seeing clear cutting. But what about this situation, right, where we have roads? We actually have degradation. You can see it very, you can see it very subtly in the middle, that middle of the image, right? See how the forest gets more sparse there. It's hard to see visually, but this degradation, as many of you probably know, is actually more impactful to carbon and to the health of these forests than clear cutting. Actually, it's making more of an impact right now, but it's very hard to see. This forest carbon, what you can see here, the lighter parts here are high stocks, high concentration of forest carbon, okay? The dark parts show where there is no carbon. So using this planetary variable, it becomes very obvious where degradation is happening, not just clear cutting, but degradation. And so you can see this at a very granular level. And coming at the end of the summer, you'll be able to see it at 3-meter level, which is the same exact
level of granularity that you have for your portal today. You could see it, you can manage it, you can act on it. And certainly with the carbon markets, right, and carbon credits, it's one thing to enforce people violating the law, right, doing illegal deforestation, doing illegal things, but how do you change the incentive structure to make it so that they don't want to do that at all, right? They can make money by preserving the forest, like we heard in the previous panel. This is where the future is going. And you've got the ability to really just measure all kinds of different aspects in a far more granular way than you can with just our PlanetScope alone. And just comparison, like why this is breakthrough and why this is such a big change, you can just see compared to all the other data sources that you would measure carbon and degradation today, right? Most of them 30 meter, 100 meter, 300 meter, 1,000 meter, right? They're really, really coarse. It's really hard to see the details. And then some of them are old, but most of them are not updated that frequently, right? One time every few years. And frankly, it's too late, right? If it's once a year, it's probably too late. Once a quarter, right? Once a day using visuals to supplement. This is where you could take action and actually stop the activity or manage the activity or incentivize the right activity. So obviously, we're all aware of the terrible disaster that's going on in the Pantanal today. It's devastating, and it's becoming more and more common all around the world. I'm from California, and we have severe wildfires in California. So I thought I'd talk to you a little bit about what we're doing with Greece right now, and then I'll show you a little bit of Pantanal, and then a little bit about California, how they're doing it. So what you see here, this is Planet's Insights platform, which is something that we'll work with our friends at SCCON to incorporate and integrate into the platform you're using. Greece is using this today to manage wildfire risk and manage wildfire disasters. So last summer, they had a massive wildfire. You can see this brown kind of shaded area. It was huge, and it was devastating. They use that for post-disaster, post-wildfire response by taking high-resolution images tasked right over the area to figure out where to apply resources, where to send the crews, right? But can we prevent the wildfire? I mean, I think that's the key, right? And I know many of you are probably using various techniques to do this. Using Planet's data, this is soil water content planetary variable, right? You can very easily, for any area in the world, just map what the soil water content is, right? How much moisture is there in the soil? If we did this for Greece, these will be different soil water content levels a year, right? You can see these lines, right? And it's very easy. Last year, you can see there was this point, right? In August 20th, 2003, or 2023, there was a point. What does this show us, right? But at that very moment, the soil water content was at a near all-time low for that time in the season. It was pretty obvious, actually. The risk of fire was right there, right in front of them. At that time, they were not using Planet, and this is what I'm showing you is how they're looking at it going forward. Right? You could take action at this point, right? This is a call to action. In fact, you could have taken it weeks, maybe even months beforehand, known that something was coming. Where to apply those resources, right? Are you going to just go and
cut down 20 million trees or something like that to prevent the wildfire. You can't really do that, right? So California, we have this same problem. Our biggest utility company for just about the whole state, they're looking at, the entire state. They have power lines. They have trees growing next to them. I think they said there's 30 million trees growing right next to power lines in California. And as a result, we had fires in, I believe, 2020, 2021 that were massive and caused billions and billions of dollars in damage and of course, lives lost. So here's what we're doing with them. Using these same planetary variables, they're actually pinpointing, and you can see this little red line right there. These are power lines that you see here, but the dark red is where they need to take action. This is what needs to be managed to stop those wildfires. So they use this to plan ahead, and they use that to pinpoint on these spots, trim those trees, manage that vegetation to prevent the wildfire risk. Okay. And this is an example of California. Obviously, in Brazil, it might be different. This kind of systematic planning, real-time response is what can prevent these. And then what's amazing is when a fire does break out, they go back and look at our data and say, okay, why didn't our model predict that there was going to be a fire around this power line? Train the model, and it's getting smarter and smarter every year, right? Every season it gets smarter and smarter. And I had our event in Washington, D.C. I had this guy on my panel, and we were talking about it, and I asked him, I go, okay, well, what were things like in 2021? And he was like, he was shaking. He was like, we had to either cut down 20 million trees or raise rates, triple the cost of utilities in California for all residents. And we didn't know what to do. This is the solution for them. So this is the type of thing I want us all to just be thinking about. We did just yesterday, my team just quickly went into our platform and just ran an analysis on Mato Grosso and the Pantanal, right? And what do you see here, right? So we know, right? Had a huge fire in 2020. I know it's a little hard to see, but those top peak lines on the very top, those red pieces, those are anomalies, right? So that's land surface temperature when there's a spike in land surface temperature that's above the 10-year average, right? Yes, there was a fire that year. And then if you look at the most recent one here, right, there's another spike. Right? We could have predicted there was going to be a fire. Let's look at the soil water content, right? Similar, right? Another pattern right there. So this can definitely apply in this region to help you just be aware of the fire risk and to manage it. Now, my friend Incius is going to be talking about floods, so I won't dwell on that, but they've done an amazing job of being able to facilitate flood response. You can see it here, highlighted in red. I'll talk a little bit more about that. Then lastly, somebody asked the question about agriculture, so I just added these slides in just last minute, just to talk to you a little bit. So we work with governments around the world, particularly in Europe, but also in Latin America, and with just about all the biggest agriculture companies in the world, many of them in Brazil, actually, well, I would say all of them in Brazil, all the major companies that are doing business here we're working with. And one of the solutions I thought I would show you is in India, actually, the state of Odisha in India. It's a similar challenge, right? Their natural resources is agriculture, right? They're not managing the forest as much like that. But in their situation, they had a subsidy program for 1.5 million farmers in the state, right? And these are
people living way below the poverty level, very poor sustenance farmers, right? They have this subsidy that, okay, there's a minimum price we're going to pay for your crops. And if anything happens, you're still going to get that price, right? So provide a little bit of security there. They suspected there was a lot of fraud going on, but they weren't sure. And so they implemented a system, a portal very much like GMAS, actually, but for agriculture. So all the local agriculture subsidy offices have access to this portal. Somebody comes to claim the subsidy, they're able to go in and check, was there a crop grown? Was it harvested? They then alert when the harvest is made. Was there a natural disaster or a drought or something like that that prevented that from happening? Very first year that they implemented this in 2022, they had identified 865,000 metric tons of paddy as fraudulent, like not being grown, never existed. They saved, just in subsidies, $206 million US, just that first year, right? That was money that was going to like fraudulent middlemen that were basically just like pocketing the money and not doing anything. And as a result, the farmers were not getting those subsidies. So they identified that, and then because of they identified that fraud and eliminate that fraud completely, they were able to add an additional 650,000 farmers to that subsidy program. You see this as like, it's a similar program, right? And that's what I just want to leave you with. I want to encourage you. Think about broad area management. Think about it this way, right? How do we take something today that we're doing by hand, or we don't have data, that we're looking at annually, or maybe, bi-yearly? How do we look at it daily? How do we systematize it and use AI to get the insights to act now, right? How do we get the data in the hands of the people that can take action and will take action to make a difference? And lastly, I just want to offer Planet as a resource, right? So we work with SECON, they're one of our best partners in the entire world, but know that they work with us to provide direct feedback from this program, right? Direct feedback from you. There's something you need. There's something we can do to help you more successful. We want to do it. We want to help, okay? So please contact our friends at SECON, contact Cristiano, and feel free to reach out to me, and I would love to help, okay? Obrigado. Any questions? One or two? You asked a lot already. Anybody else have any questions? I would suggest that we can leave. Okay. After the. Let's do it, yeah. Please, Pablo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar a organização do evento, em nome do Cristiano Cunha. Parabenizar também todos os palestrantes do dia, palestras excelentes, conteúdo muito interessante. Agradecer também pela oportunidade da apresentação. Bom, o tema da palestra, o tema da apresentação, vai tratar sobre mudanças climáticas, desastres naturais. Eu vou fazer um gancho com o que a secretária Maureen colocou hoje pela manhã. Ela, durante a fala dela, bem colocado, ela indicou que nos últimos anos, né, muito se falou, claro, sobre mudanças climáticas, mas ainda os efeitos pareciam estar um pouco distante da gente, né? A gente chegava tão
proximamente os efeitos das mudanças climáticas. E agora, recentemente, como ela bem colocou, a gente começa a enxergar de forma bem mais próxima. A gente, no ano passado, tivemos um desastre bastante significativo em São Sebastião, na região litoral norte de São Paulo, chuvas com mais de 700 milímetros dentro de poucas horas. E no passado tivemos, somente no Rio Grande do Sul, cerca de 5 eventos de chuvas acima da normalidade, algumas dessas chuvas causando inundações e estragos que a gente acompanhou pela mídia, culminando que a gente presenciou agora em maio, no estado do Rio Grande do Sul, um evento talvez um dos mais significativos que o Brasil já assistiu. E aqui a gente tem alguns... Eu pedi a gentileza para o Rodrigo, como eu vou apresentar várias imagens. Obrigado, Rodrigo. Aqui a gente tem alguns exemplos, algumas fotos, né, imagens que chocam. Chuvas no Rio Grande do Sul, quase 2/3 das cidades afetadas. Mais uma imagem. Mais de 78% dos municípios gaúchos impactados pelas chuvas. Algumas imagens realmente impressionantes. Um dos alagamentos, um ponto que foi muito complexo para a gestão, foi a questão também dos deslizamentos, o solo encharcado e os deslizamentos muitas vezes ocorrendo sobre residências, sobre áreas urbanizadas. Aqui uma vista de cima, uma imagem Planet do antes, na região de Porto Alegre, e essa mesma região após as enchentes. Né? Então, nesse momento, eu diria para os senhores e senhoras se imaginarem a condição dos gestores das secretarias do Estado do Rio Grande do Sul, dos municípios, em poucos dias, né, uma situação normal passou a estar num estado de caos, ligações, e-mails, né, a mídia mostrando informações, e o Estado e os municípios sem conseguir enxergar aonde está o problema, aonde a gente tem os alagamentos, onde nós temos os deslizamentos. E aí que entra o objetivo da apresentação de hoje, é apresentar como a Rede Mais apoiou essas pessoas que eu acabei de comentar, que estavam numa situação dificílima para tomar as decisões, os gestores dos estados, dos municípios, como a Rede Mais apoiou essas pessoas, para que elas pudessem tomar as melhores decisões nesse momento crítico. Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações a respeito dessa pergunta. Acho que o primeiro ponto, a parte das pessoas já conhecem a constelação Planet, a capacidade de coleta diária de todo o país. Então, a primeira informação que a rede disponibilizou para o Estado, para os municípios, foi essa possibilidade de acessar naturalmente as imagens e começar a enxergar aonde esses problemas estão. Se você não conhece, não identifica aonde os problemas estão, obviamente o plano, né, as ações táticas e operacionais acaba ficando mais dificultado. Segundo ponto, de bastante importância também, são os alertas de detecção de mudança, também fornecidos pela rede, em especial os deslizamentos. Vou apresentar mais à frente para vocês vários exemplos. Terceiro ponto, acesso imediato aos dados acima para os municípios e instituições do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a parte de vocês conhece o processo de adesão ao programa Brasil Mais, sabem que existe uma formalização, né, documentos, etc.
mas nesse momento a Polícia Federal flexibilizou totalmente, dado o cenário atípico e excepcional, flexibilizou totalmente a necessidade desse termo de adesão e abriu a possibilidade para que qualquer instituição do Estado do Rio Grande do Sul e qualquer município do Estado do Rio Grande do Sul pudesse acessar de forma imediata os dados do programa Brasil Mais, as imagens e os alertas de detecção de mudança de deslizamentos. Tá? Próximo ponto, equipe adicional para suporte às demandas das instituições envolvidas. Uma situação como essa, né, foram inúmeras solicitações que o Estado, vários municípios do Estado do Rio Grande do Sul fizeram, e a rede destacou uma equipe aí de mais de 30 pessoas, né, disponibilizando essa equipe para estar apoiando aí várias demandas que surgiram durante colocar essas 3 semanas que foram mais críticas no Estado. Enfim, treinamento e capacitação para essas instituições, né? Então, na medida que essas instituições foram recebendo acesso, também de imediato foram sendo treinadas e capacitadas para que pudessem utilizar os dados. Apesar da utilização de dados ser bastante intuitiva, bastante prática, simples para uso, foram realizados aí diversos treinamentos e capacitações. Bom, eu trago para vocês aqui uma cronologia desde o início das chuvas e alagamentos intensos no estado do Rio Grande do Sul, que ocorreu ali entre 29 de abril a 4/5, e vou seguindo aqui uma cronologia para apresentando aqui para vocês como a rede apoiou. Bom, primeiro ponto, pode manter, viu, Rodrigo? Eu vou apresentar várias imagens a seguir. Obrigado. Primeiro momento aqui de extrema relevância foram os dias 5 a 7 de maio. O que aconteceu aqui? Antes desses dias, vocês acompanharam, né, na mídia, quem é do Estado acompanhou presencialmente, o tempo é absolutamente coberto, chovendo sem parar, e a informação, o Estado ainda precisando entender onde estavam os alagamentos e os deslizamentos. Só que no dia 5, 6 e 7, houve uma possibilidade de coleta de imagens em função da abertura do tempo. Apesar das imagens serem coletadas diariamente, mesmo em período de chuva, obviamente que a gente precisa de uma abertura da janela atmosférica, né, com um tempo bom, positivo, para que a imagem seja coletada em boas condições. Aqui a gente coloca uma diferença bastante significativa da constelação Planet, que é o fato de que a gente tinha ali 3 dias para aproveitar o tempo. Depois desses 3 dias, a previsão do tempo previa o retorno da nebulosidade e chuvas. E nesses 3 dias, tendo em vista a constelação de aproximadamente 200 satélites e a capacidade de coleta diária de todo o Brasil, consequentemente de todo o estado do Rio Grande do Sul, a Planet conseguiu coletar praticamente aqui 2/3 do estado do Rio Grande do Sul. A parte inferior ainda tinha bastante nebulosidade nesses dias, né? Mas coletou-se aqui uma área bastante significativa que abrangia, inclusive, as áreas mais afetadas, né? Depois, obviamente, nos próximos dias, com mais alguns dias de tempo aberto, a constelação cobriu o estado aqui praticamente com 0% de nuvens. A partir desse momento, talvez um dos principais insumos havia sido rapidamente adquirido e estava disponível para que os usuários pudessem iniciar a análise, o planejamento, enfim, as operações. Bom, dado que as imagens foram coletadas, 6/5, início da geração dos alertas de deslizamento e de áreas inundadas a partir dessas imagens coletadas. Os números. Então, a gente teve mais de 4.000 alertas de deslizamento sendo identificados. Vocês vão ver que, na verdade, cada alerta aqui
ele engloba, eventualmente, mais de um deslizamento, para demonstrar os exemplos. Então, o número de deslizamentos muito maior do que 4.000, inclusive. Mais de 27.000 alertas de áreas inundadas, sendo que essas áreas inundadas são disponibilizadas em duas categorias. Áreas dadas com presença de edificações, foram mais de 4.000, e o restante, 23.000 áreas inundadas em áreas sem presença de edificações. E cabe ressaltar, indiquei o logo do Brasil Mais ao lado dos alertas de deslizamentos. Esses alertas, de fato, são disponibilizados pelo Brasil Mais, e coloquei o logo da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul. Ela também tem um contrato direto com a SECLAN, no qual são produzidos os alertas de áreas inundadas. Tá? Então, esses 27.000 alertas vieram dessa fonte. Alguns exemplos de alertas de deslizamento, para que vocês possam visualizar aqui na prática o que a gente está falando. Então, a imagem do antes e aqui a imagem do depois. Mais um exemplo aqui, a imagem do antes, a imagem do depois. Então, aqui, esse alerta, né, por exemplo, esse alerta da parte superior, eu tenho um grande polígono aqui em vermelho, mas eu tenho diversos deslizamentos, né? Por isso que quando eu menciono no slide anterior que os 4.000 alertas de deslizamentos acabam na prática sendo muito mais do que isso. Então, mais um exemplo aqui, antes e depois, vários deslizamentos. Aqui mais um exemplo, e nesse caso especificamente, infelizmente, um deslizamento sobre áreas com edificações. Né? Então, além de fornecer, então, os alertas de deslizamento, o que a equipe, o que a rede ainda forneceu de forma adicional das secretarias, né, do Estado do Rio Grande do Sul, municípios, as diversas instituições que estavam atuando em conjunto. Vocês conhecem, quem tem adesão definitiva ao Programa Brasil Mais, sabe que, além dos alertas de detecção, né, de mudança que apresentei aqui, e outros que vocês conhecem, corte raso, dentre outros, vocês sabem que o Programa Brasil Mais também disponibiliza uma camada atualizada mensalmente com edificações. Como esse exemplo aqui, tá? Então, aqui a imagem sem a classificação, tem uma classificação em azul. Então, esse dado mensalmente, todas as instituições que têm adesão definitiva já ao Programa Brasil Mais já têm acesso a essa informação. O que a gente fez, junto com as instituições do Estado do Rio Grande do Sul? Nós cruzamos toda essa base de edificação, a mais atualizada, no caso foi a base de março de 2024, cruzamos essa base com todos os alertas de deslizamento. E com isso a gente conseguiu disponibilizar para as instituições o alerta de deslizamento qualificado em alerta de deslizamento com presença de edificações e sem presença de edificações. Né? Nesse momento, um dado valiosíssimo, né, para as instituições poderem priorizar, né, as ações. É uma equipe reduzida, você tem milhares e milhares de demandas, de alertas, para onde eu vou? Né? Então, isso ajudou muito na priorização para a busca de sobreviventes de residências soterradas. Bom, alguns exemplos de alertas de áreas inundadas. Então, aqui a imagem do antes, a imagem do depois. Para cada uma das áreas onde houve a inundação, foi gerada essa informação que vocês estão vendo aqui, delimitada em vermelho. A imagem do depois aqui, a imagem do antes, a imagem do depois. Mais um exemplo, a imagem do depois aqui. Imagem do antes, imagem do depois. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Então, lembrando que para todos os alertas, então, também de alagamento, existia a qualificação indicando esse é um alerta de alagamento com área urbana, com presença de edificação, e esse é um alerta de alagamento sem presença de edificação, que também foi bastante útil, de grande valia
para as instituições poderem priorizar as atividades naquele momento. Bom, 14/5, fornecimento de acesso temporário aos dados, imagens de satélite Planet, alertas de deslizamento, para as instituições e municípios do Rio Grande do Sul, mesmo sem adesão formal, como eu mencionei anteriormente. Somente nas semanas seguintes, após o evento dos alagamentos, foram 57 novas instituições do estado do Rio Grande do Sul, com cadastro realizado, e 5 treinamentos para capacitação dessas novas instituições. Outro ponto bastante relevante é o monitoramento da redução do nível de água. Tão importante quanto saber as áreas que estavam alagadas, também era muito importante para a Defesa Civil, para as diversas instituições, saberem quais eram as áreas que deixaram de estarem alagadas. Recurso humano, você vai realocar equipes onde realmente é necessário, então auxilia bastante no planejamento e também nos primeiros passos de reconstrução, né, de limpeza, etc. Então, esse é um dado também bastante relevante, interessante. Então, aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, de 6 de maio, 15 de maio e 2 de junho. Então, com as imagens diárias, também foi possível fazer esse acompanhamento, realocar equipes, realocar corpo de bombeiro para as áreas que realmente demandavam essas equipes e tratar esse tipo de área de uma outra forma. Outro ponto, um marco relevante, no dia 20/5, a gente está falando aí praticamente 15 dias, né, após a coleta das imagens, foi disponibilizada a mancha de inundação para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, com base em todos esses alertas de inundação que foram sendo gerados diariamente, desde o dia 6/5 até o dia 20, foi criada, então, essa mancha de inundação para todo o estado. Então, aqui à esquerda a gente tem vermelho esse mapeamento, essa mancha, e aqui uma determinada área, né, com o zoom, eu tenho a imagem acima, a imagem plant apenas, e abaixo a mesma imagem para a delimitação da mancha. Tá? Então, para todo o estado, esse dado foi gerado, foi disponibilizado também para os usuários da rede, Secretaria de Planejamento do estado do Rio Grande do Sul e diversos municípios. Então, um dado também de grande relevância para fins de planejamento das ações. Perfeito. Então, finalizando aqui, dia 21/5, insumo para análise dos danos e planejamento para reconstrução das áreas afetadas. Hoje, boa parte do trabalho que a gente vem acompanhando, junto com o Estado, está muito voltado agora já a essa etapa, que é, após a ocorrência, após o desastre, como a gente vai reconstruir, o que precisa ser reconstruído, o que foi afetado. Né? E aí, naturalmente, as imagens também são um estudo relevante para esse tipo de análise. Então, aqui a gente consegue enxergar claramente, né, a ponte danificada. Aqui um outro exemplo. Aqui uma estrada totalmente danificada. A outra estrada absolutamente danificada. Aqui a mesma coisa. Enfim. Então, são alguns exemplos aqui que também fazem essa importância pensando na reconstrução. Então, vale o destaque aqui para a conexão, para essa parceria, né? Estou citando aqui apenas a Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança, que fez um papel super importante dentro dessa crise. Ela acabou centralizando as informações geoespaciais do Estado, compartilhando com diversas instituições, juntamente com o Brasil Mais, com a Rede Mais, mas óbvio que diversas outras instituições participaram ativamente do processo, junto com a Secretaria, junto com o Programa Brasil Mais. Eu vou pedir um minutinho, Mauro. Eu sei que já tem o pessoal lá atrás com placa, né, falando já do coquetel, mas um minutinho a gente já termina aqui. Vou apresentar em 3 slides um exemplo aqui de São Paulo. Amanhã, recomendo inclusive
os senhores acompanhem uma palestra do próprio IGC, né, onde eles vão apresentar com mais detalhes como eles vão atuando, né, após o desastre que ocorreu em março de 2023. Mas, mesma situação em São Paulo, né, uma chuva de cerca de 700 milímetros em poucas horas. Coincidentemente, eu estava no litoral de São Paulo, realmente uma chuva absolutamente fora do normal. Muita destruição, né, exemplos aqui, estradas, perdas de vidas humanas, né, residências. Aqui a Rede Mais também apoiou aqui prontamente o estado de São Paulo, quando essas chuvas ocorreram. Obviamente que numa dimensão muito menor do que do estado do Rio Grande do Sul, em função da área que foi atingida. Então, foram 63 alertas de deslizamento. Aqui um exemplo em São Sebastião, a imagem do antes, a imagem do depois, cerca de 700 milímetros de chuva em poucas horas. Né? Aqui um outro exemplo, mesma situação. E finalizo colocando as mesmas observações que fiz a respeito da SPGG, colocando aqui da importância da parceria junto à Rede Mais, no caso aqui o IGC, a Secretaria de Urbanismo do Estado de São Paulo, a pessoa aqui do IGC, trabalhando em parceria junto com a Rede Mais. Então, acho que para finalizar a apresentação, colocar aqui, óbvio, né, que a gente torce, né, e espera que eventos como esse não ocorram, mas, obviamente, que se ocorrerem, a Rede Mais, ela continuará à disposição, estará 100% disponível para auxiliar os estados e os municípios. Obrigado. Gente, com isso a gente encerra os nossos trabalhos por hoje. Lembrando que amanhã estaremos juntos aqui a partir das 9 da manhã. Tem muito conteúdo pela frente. Queria agradecer muito pelo tempo de vocês, agradecer ao Mike, agradecer ao Vinícius e a todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Obrigado. Bom finalzinho de tarde para todo mundo.